Bora pro último vídeo dessa semana, meu povo. No versículo 21 de Romanos 1, diz: porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. O primeiro ponto é que, tendo conhecimento de Deus, no nível 1, né, de revelação, quando você olha a natureza e vê que foi criado por Deus, aquele nível natural, racional, lógico. Porque quem nega a existência de Deus está negando a realidade. E o que é a realidade? É aquilo que é verdade. Olha a realidade. Essa caneca é branca. De uma hora para outra, eu posso simplesmente endoidar minha cabeça aqui e dizer: olha minha caneca amarela, ou minha caneca vermelha, ou minha caneca preta aqui, olha minha caneca. E tentar criar uma verdade para mim que não é verdade. Por quê? Porque o fato é que ela é branca. Quando eu olho em redor e vejo que Deus criou todas as coisas, mas não aceito que foi Deus que criou, eu estou negando a verdade dos fatos, eu estou negando essa realidade. É como alguém que olha para a grama e diz: não, a grama é rosa sim, porque eu quero que seja. Tendo conhecimento de Deus, conhecimento natural, se negaram que os seus olhos estão vendo, se negaram que o seu raciocínio lógico está gritando e afirmando para você, o que você não vai negar? Porque negar a realidade é aceitar uma injustiça. Quando você nega a verdade dos fatos, você cria supostas teorias falsas, que, sabe, destoam muito da realidade. Outro segundo ponto: não o glorificaram como Deus, nem lhe foram gratos. Em outras palavras, eles desconsideraram as exigências de Deus e se tornaram insensatos. Eles desprezaram a própria razão deles. E eles procedem com insensatez moral. Uma coisa vai acompanhar a outra. Primeiro, eu nego a realidade. A realidade, eu nego a verdade. Eu suprimo essa verdade. Para não admitir que Deus existe. Não, então peraí, não, isso aí foi um acaso. E aí eu vou para o segundo estágio, o pior, né? Eu declaradamente não reconheço o Senhor. Eu desconsidero a existência dele. Terceiro ponto: o meu coração se torna insensato. Meu homem interior se obscurece. A luz apaga. A verdade não é vista dentro de mim, porque eu estou negando a verdade fora de mim. Eu estou negando a verdade dos fatos, a verdade que os meus olhos veem. Se eu estou negando a verdade que meus olhos veem, dentro de mim está apagado. Certo? Porque eu fui capaz de negar o testemunho de Deus, o testemunho externo que Deus dá diante dos meus olhos. E aí o testemunho da forma natural, Deus Criador, né? Como é que eu vou deixar de negar o que está dentro se eu estou negando já o que eu estou vendo aqui fora? Como é que eu vou aceitar o testemunho interior se o que eu estou vendo aqui, o testemunho exterior, eu não aceito? Eu nego. Irmão, a justiça ela só é estabelecida onde existem luz para se colocar sobre os fatos. Quando eu pego a luz, eu coloco a luz sobre os fatos, sobre os fatos, aí eu acho a verdade. Luz sobre os fatos, eu acho a verdade. Mas se eu já tenho luz sobre os fatos e eu nego a verdade, então eu estou escolhendo uma injustiça. Porque a justiça só se estabelece tendo luz sobre os fatos. Veja João capítulo 3, do versículo 18 a 21, por gentileza, meus amados. João 3, do 18 ao 21. Então, eu quero ler aqui com vocês Romanos 1, versículo 22 e versículo 23. Onde está escrito assim: dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. E trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes, répteis. Basta você olhar o panteão greco-romano e o egípcio, né? Meu Deus, a quantia de Deus com D minúsculo, Deus, né? Que existe ali. Anote aí, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 1, versículo 21, por favor. Eles não só negaram a verdade, eles trocaram por outra coisa. Salmo 106, versículo 20, diz: trocaram Deus pelo homem, né?
O homem trocou a imagem de Deus incorruptível por algo corruptível, humano. É nós aqui, todo mundo quer ser feliz, mas tira Deus da história. Hoje, inclusive, vamos celebrar a Páscoa? Vamos, mas é uma Páscoa sem Cristo. Tem ovo de chocolate, tem tudo que você imaginar, menos Jesus Cristo. E o Natal? Idem. Tem o Velho Noel, tem guirlanda, árvore de Natal, brinquedo, gnomo, satanás, tem tudo, menos Jesus. Tem um menininho ali na manjedoura, tadinho, nascimento pobrezinho. Esse menininho aí, da manjedoura, é o mesmo que morreu na cruz. E é o mesmo que vai voltar para julgar vivos e mortos. E para requerer de cada um posicionamento ou uma razão por que rejeitou o sacrifício que ele fez em favor de cada um de nós. Você vê, por exemplo, na cultura grega e romana, os imperadores eram cultuados, eles faziam estátuas. E você vê até mais antigamente, né? Mais antes. Nabucodonosor fez uma estátua de 6 metros, sei lá. Trocaram realmente a imagem de Deus por imagem de homem. Na Índia hoje tem milhares de deuses. A vaca é um deus lá. Vaca é um deus. Se ela entrar em sua casa e cagar tudo lá, você deve prestar um culto em agradecimento que ela cagou dentro de sua casa. Hoje, na Coreia do Norte, ainda tem esse culto ao imperador, viu? Kim Jong-un. Eu queria que você anotasse aí Atos 17, verso 29. Por favor. Quanto às aves quadrúpedes e répteis, você deve olhar para a cultura egípcia, viu? Tinha o Apis, né? Aquele touro que tinha 7 vacas. Teve até aquela história do José, o sonho, né? 7 vacas magras, 7 vacas gordas. Era as vacas do Apis, tá? E o Apis tornou-se depois o bezerro de ouro, né? Uma versão do Apis, né? Então, por ter trocado a glória de Deus em glória de homem, Deus os entregou, versículo 24 de Romanos 1, Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos dos seus corações, para a degradação do seu corpo entre si. Vocês querem trocar as coisas? Pois tá, eu vou abandonar vocês, para que vocês se virem sozinhos com isso aí. Se eu nego o testemunho que Deus dá sobre si mesmo, eu passaria a negar a sua existência, tá? E com isso, desaparece a base para toda a regra moral do certo e o errado, do que é verdadeiro e o que é falso. Eu faço a minha regra. Logo, já teve até quem fizesse aí ou afirmasse que tudo é relativo. Não, a Bíblia não é relativa. A verdade de Deus não é relativa. Bom, Romanos 1,24 diz: se nego o testemunho que Deus dá sobre si, passaria a negar a sua existência, com isso desaparece a base moral, né? A base da regra moral, do que é certo, errado, verdadeiro e falso. Tal. Eu crio minhas regras, minha lei, e como diria o Raul Seixas, faz o que tu queres, pois é tudo da lei. Lei, qual lei? A minha lei. Sou eu que faço o que quero e acabou, né? Se Deus não existe, então tudo é permitido. O pior é que, como a fé é progressiva, também o pecado é progressivo. A diferença é que, seguindo a fé, se sobe degraus, e se entregando ao pecado, a gente desce até o céu, até o lamaçal, até o inferno. Versículo 25 diz: trocaram a verdade de Deus. Você viu quantas vezes aparece? Trocaram, inverteram, trocaram. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Novamente aqui a palavra trocaram. Como assim? A primeira vez negaram o testemunho de Deus, externo, e interno também, nem aparece. Segundo, colocaram algo criado no lugar de Deus, a inversão, né? Aí a verdade de Deus foi trocada pela mentira. Mentira e verdade são ídolos, são, sabe, assim, relativizaram tudo. Adoraram e serviram aos deuses, ou seja, mentira é verdade, verdade é mentira, o feio é bonito, bonito é feio, o certo é errado, o errado é certo. No Antigo Testamento se combate muito a questão da idolatria. Jesus falou do pior ídolo, ele colocou aqui como ídolo mundial, as riquezas, Mamon. Porque todas as nações ele é adorado. Em todas as nações é adorado. É o único que é equivalente ao Sol e à Lua. O Sol e a Lua, adorado desde os primórdios da existência humana, porque todas as nações têm acesso, né? Então, da mesma forma, as riquezas. Todas as nações têm acesso. Ainda no versículo 24 fala da imundície, que é a impureza sexual, desejos pecaminosos. Eles se entregaram, né? Ele fala da ausência do testemunho de Deus, a ausência do temor de Deus, a liberalidade para desmanter a pecaminosidade geral.
geral desmantelou aí, depravou, tá bom? E o pior é que, como a fé é progressiva, e o pecado também a diferença é que se você não sabe o que escolher, você se torna nulo. Onde é que entra a nossa responsabilidade? É anunciar. Porque a gente anunciando o evangelho é como luz. A gente mostra a luz, os fatos da realidade. Se a pessoa conseguir aceitar a realidade como ela vai entender que Deus existe, que Deus criou todas as coisas, que Deus tem um propósito para ela e que ela deve ser realmente reconduzida ao Senhor pelo ministério da reconciliação em Cristo Jesus. Versículo 26 de Romanos 1 diz: por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais, por outras contrárias à natureza. Ah, o que é contrário à natureza? Não precisa raciocinar muito não, né? Uma relação sexual natural, eu vou inverter para antinatural, o contrário à natureza. Bom, que Paulo só escreve isso para os romanos. Você não encontra esse negócio claro desse jeito em nenhuma outra carta que Paulo escreveu para os cristãos. É só para os cristãos de Roma. Será que eles estavam praticando essa maldade toda lá, hein? Versículo 27. Da mesma forma, os homens também fizeram igual as mulheres. Inverteram o negócio, né? O que é natural passou a ser, sabe, homem com homem. Eita. Ato ou efeito de perverter, essa perversão, né? Castigo merecido pela depravação ou pela perversão. A perversão é isso, ato ou efeito de perverter, tornar-se perverso, corromper, desmoralizar, depravar, alterar. Eles inverteram, eles alteraram a verdade de Deus e receberam alteração na disposição mental deles. Olha aí o versículo 28. Morte espiritual, depois a morte física. Uma dupla punição. Eles negaram o testemunho externo e o interno, morte espiritual e morte física posterior. Versículo 28 diz: visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não convém, ou atos inconvenientes, como diz a versão Almeida Revista Atualizada. Entregou aqui é como se, no versículo 24, o Senhor não amarrou ele, está aqui, ó. Não, o Senhor os abandonou, o Senhor deixou eles por conta própria, né? Uma mente corrompida, uma mente depravada. Velho, fica à vontade aí, velho. Verso 29, tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância, depravação. Estão cheios de invejas, homicídios, rivalidades, enganos e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, presunçosos, inventores de maneiras de praticar males, desobedientes aos seus pais. São insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Eu vi um dia desse. Então você quer a destruição da família? Sim, eu quero. Você viu esse? Eu vi um vídeo aí, um cara falando isso aí. A família é a base da sociedade, é a base de tudo. Se fosse o Enéas aqui, se ele tivesse vivo, tivesse como falar, ele falaria sem rodeios. Então você está pedindo a extinção da raça humana? Porque homem com homem não gera nada, mulher com mulher não gera nada. Verdade? Vamos inverter o projeto de Deus aí, bora? Vamos ver se dá certo? Vamos negar a realidade, bora? Ver se dá certo? Ah, mas eu nasci assim. Não, ninguém nasce assim não. Isso é coisa aprendida. Os psicólogos já falam isso, todo mundo já sabe. Isso é algo aprendido desde a infância. Não existe genes que venha influenciar a pessoa nesse tipo não, tá bom? Então, verso 29 aí, até o 31, são só características dessas boas pessoas, tá? Que fizeram essa inversão. Eles odeiam Deus, eles são inimigos de Deus, são guiados pela carne. Eles vão longe de tudo que concorda com qualquer coisa que tenha ligação com Deus. Insensíveis. Eles são insensíveis ao pecado deles. Eles são insensíveis como leproso. O leproso, você joga fogo ali, ele não sente mais nada, né? E o último versículo diz: embora conheça o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não só continuam praticando essas coisas, mas aprovam aqueles que a praticam. Miséria. Termina aqui o capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos. Meu muito obrigado a você que viu esse vídeo até o final. Eu quero pedir que, se você ainda não se inscreveu no canal do YouTube, por favor, comente Bíblia. Se inscreva.